e agradecer novamente aos colegas que estão presentes, os alunos que estão nos ouvindo. Contigo, Edgar. Obrigado, obrigado, obrigado. Estou me escutando bem? Perfeito, Estamos. beleza. Obrigado. Agradeço pelo convite, Ivan. Uma experiência nova para mim, mais nesses tempos, quando a situação mundial não está tranquila, sino todo o contrário, né? Eu gostaria agradecer a todos vocês pela sua atenção. Como o Ivan falou, eu sou formado em Sociologia. Depois aí cursei alguns pós-grados, pós-graduações, todas em Ciências Sociais, Humanidades. E vou parar agora. Eu acho melhor falar tudo em espanhol devagarinho, tá? Pode ser? Fica mais tranquilo para mim. Entonces, yo decía que soy formado en sociología, después cursé algunas posgraduaciones en ciencias sociales, humanidades, y ya tiene algún tiempo, ya faz algunos años atrás, eu comecei a pesquisar educação. Se bien, como eu falei, me formei em sociologia, depois eu comecei a pesquisar educação, e ali foi quando eu conheci as grandes e múltiplas dificuldades que têm os jovens, os estudantes. Particularmente em sociedades complexas como as nossas, México, na minha situação, Brasil, para vocês, povos latino-americanos que compartem muitas coisas em comum, boas e coisas que são ruins no dia a dia. Então, aí eu parei e pensei que seria bom fazer estudos, fazer pesquisas de juventudes, jovens, desde uma perspectiva sociológica, considerando as questões da educação e complementándola, ou tendo como complemento, nos últimos anos, a antropologia. Aí eu comecei a pesquisar já faz uns 5, 4 anos aos jovens, de forma particular. Eu percebi que os jovens tinham uma série de carências, ou múltiples carências, em diversos sentidos. Esto en la sala de aula, en el salón de clases, como diríamos en español. Empecé o comencé a interesarme por estas realidades de los jóvenes. Eu moro, eu sou natural da cidade do México, já foi considerada a maior cidade do mundo, muito próxima a São Paulo, por exemplo. Ciudades gigantescas presentan múltiples problemas. Entonces ahí yo decido acudir a la sociología urbana y a la antropología urbana para realizar estas pesquisas relacionadas con las juventudes. Las juventudes que se encuentran principalmente en ciudades periféricas a una mayor ciudad, como la Ciudad de México, o en este caso la ciudad de Porto Alegre en Brasil. Por eso me preocupé por hacer una selección de jóvenes que me permitieran conocer cuáles son sus perspectivas a futuro, más también cómo ellos entienden los procesos de identidad, los procesos de afiliación
de cercanía con sus pares, con outros jóvenes, com outros jovens. Então, quero falar agora que a minha pesquisa ainda não está completa, ainda não está terminada, mas eu tenho algunos slides. Eu gostaria de poder compartilhar. Aí você pode. Vocês olham na minha tela ou não? Ainda não chegou. Ainda não. Tá. Não. Eu te aviso quando chegar. Tá. Obrigado, Ivan. Tá Chegou. chegando. Bom, a minha pesquisa tem por nome, tem por título Expresiones de resistencias culturales de los jóvenes ixtapaluquenses y pasofundenses en el neoliberalismo y la globalización. Eu quero falar agora um pouco do município de Ixtapaluca. Ixtapaluca es una ciudad próxima a la Ciudad de México. No llega al medio millón de habitantes. Es una ciudad pequeña. Entonces, yo encontré ciertas similitudes, ciertos paralelismos con Paso Fundo, Brasil. Hablo, por ejemplo, de la extensión territorial semejante, el número de población semejante, también nos llega al medio millón de pobladores. Entonces, yo ahí encontré esta similitud. Hablando un poco de mis asideros, de mis referentes teóricos para realizar mi pesquisa, acudí a una serie de autores que están hablando de la necesidad de reformular las ciencias sociales, las disciplinas científicas sociales, como lo es la antropología o la sociología. Y aquí hablo de dos autores en particular. Maurice Godelier. Maurice Godelier es uno de esos autores que desde el pensamiento occidental vigente en la actualidad ha propuesto la necesidad de reformular a la antropología como disciplina social. Que ésta sea más próxima a sus sujetos de estudio, a los actores sociales. En mi caso, los jóvenes, los jóvenes. Otro autor, él es latinoamericano, es de Argentina, es Eduardo Menéndez. En su obra de la parte negada de la cultura, él habla de la necesidad de cómo poder establecer vínculos más estrechos, más fuertes con las comunidades que son esos contextos para realizar pesquisas sociales. Él fala, por ejemplo, de la necesidad de establecer una antropología feita en casa, antropología hecha en casa. Entonces, yo parto de ese tipo de referentes teóricos para poder desarrollar, para poder desenvolver a mi pesquisa. ¿Cuáles son mis objetivos? Tengo una serie de ellos, de ellos. Un objetivo general sería conocer el proceso de conformación de manifestaciones culturales de resistencias de algunos jóvenes latinoamericanos en el contexto del neoliberalismo y la globalización. Ya saben, falei agora, quando eu falo de jovens latino-americanos, eu falo de jovens de Paso Fundo,
Rio Grande do Sul, Brasil, y jóvenes o jóvenes de Ixtapaluca, Estado de México, México. Esos son mis sujetos de estudio, mis jóvenes de estudio. Y entonces, el siguiente objetivo, como objetivos particulares, estarían los siguientes. Identificar cómo se da la apropiación de las prácticas culturales de resistencia de algunos jóvenes latinoamericanos en el marco del neoliberalismo y la globalización. Otro sería identificar cómo se da la apropiación de los espacios públicos en algunas poblaciones de Latinoamérica a partir de las prácticas culturales de resistencia por parte de los jóvenes. Aqui vou parar. Quando eu falo de espaços públicos, eu estou falando, me refiro a esos espacios de convivencia para toda la sociedad, como puede ser una plaza. Bueno, cuando llegue al apartado metodológico, yo podré hablar con más calma de cuáles fueron las técnicas para recopilar información que he utilizado. Más en fin, otro objetivo particular sería registrar la configuración de los distintos mundos juveniles de algunos jóvenes latinoamericanos. Ya había hablado de eso. Y por último, el objetivo específico, describir las dinámicas cotidianas de algunos jóvenes latinoamericanos a partir de la influencia en sus vidas del neoliberalismo y la globalización. Bueno, Iván no me falou cuánto tiempo tengo. Iván, ¿podrías decirme para no extenderme mucho? Uns 25, até 25 minutos, mais ou menos, Edgar. Tá, beleza, obrigado. Então, tengo que falar también que mi pesquisa tiene esta connotación empírica. Por ahí los colegas probablemente escucharon hablar o han escuchado hablar de estas metodologías cualitativas empleadas en los últimos tiempos, como la investigación-acción, que hablan justo de esta parte empírica, cuando uno realiza pesquisa social. Bueno, mi hipótesis es que las distintas identidades juveniles y culturales, además de sus diversas manifestaciones por parte de algunos jóvenes latinoamericanos, son formas de resistir ante el neoliberalismo y la globalización, las cuales se reproducen, por ejemplo, en determinados espacios públicos, como puede ser un parque, una plaza o un centro deportivo. Voy a parar ahora. Quiero decir que mi pesquisa me ha permitido un poco avanzar en la aceptación o en la descalificación de la hipótesis, en el sentido de que he podido descubrir que la cultura o las distintas manifestaciones culturales, como podría ser la música, la danza, la pintura, entre muchas otras, se han convertido en la actualidad en medios, en vías que posibilitan, que permiten la resistencia o las manifestaciones de resistencia. Tiene que ver con esta idea de que en el contexto actual, en el neoliberalismo, en el marco de la globalización actual, la cultura y las juventudes van de la mano, van juntos. ¿Por qué?
porque se percibe o he podido percibir diversas manifestaciones de malestar y de inconformidad en los jóvenes, los jóvenes. Bueno, tengo algunas preguntas en mi investigación, no las voy a leer, prefiero avanzar. Para hablar de neoliberalismo, porque sé que en la presentación hay muchos colegas profesores, eu parto da obra de Dardot y Laval, la complemento con la obra de Fernando Escalante, un autor mexicano, y también recurro a la obra de David Harvey para desarrollar, para desenvolver el tópico del neoliberalismo. Para poder hablar, para que eu possa falar de procesos de globalización, yo parto de la obra de diversos autores de distintas latitudes, como lo puede ser desde la India, como es el caso de Arjuna Padurai, o el caso de un argentino como Néstor García Canclini, o otro latinoamericano como Walter Miñolo, entre algunos otros. Podría continuar hablando de mis referentes teóricos para desenvolver el tópico del neoliberalismo y el tópico de la globalización, mas me gustaría falar agora dos jovens, porque el tiempo es corto, es poco, entonces eu acho melhor centrar mi atención ahora en los jóvenes. En los próximos 5 minutos que voy a pegar, quiero decir que en primera instancia, el autor francés Alain Badiou, en su obra de La verdadera vida, un mensaje a los jóvenes, del año 2017, una obra reciente, ele fala una cuestión sumamente importante. Él dice lo siguiente: en el contexto actual, en la actual globalización, en el actual neoliberalismo, los jóvenes, a nivel mundial, tienen dos perspectivas muy francas, muy marcadas frente a ellos. El primer camino ofrece la posibilidad de entregarse a lo que autores posmodernos como Zygmunt Bauman entenderían a los procesos líquidos, a los diversos procesos líquidos, a esta modernidad líquida. Él habla de esta metáfora de que los jóvenes, los jóvenes, tienen frente a ellos la posibilidad de quemar sus vidas, quemar sus vidas. ¿Cómo? En el alcohol, en las drogas, en las gangs, en una serie de cuestiones a los cuales o a las cuales el neoliberalismo y la globalización actual los ha orillado, los ha sumido. No tienen muchas opciones de desenvolvimiento. Pero dice también que el segundo camino, el otro camino, el camino alternativo que se les presenta, está en la posibilidad de construir una vida. Y cuando él fala de construir una vida, no fala necesariamente de casarse, ter filhos y ese tipo de cuestiones. Él se refiere a estudiar, a tener un plan de vida, un proyecto de vida, pese a que las condiciones y el contexto propio en el que se desenvuelven los jóvenes, los actores sociales, sea adverso de origen para ellos. Me parece un mensaje muy importante
para transmitir agora, por exemplo, nesta palestra, aos jovens do México, do Brasil, do mundo. Depois, poderia falar de alguns outros autores, particularmente mexicanos, que eu utilizo para desenvolver a minha pesquisa, mas o mensaje fundamental seria esse. Os jovens en la actualidad no tienen muchas opciones de desenvolvimiento. Tienen realmente pocas. Y una de ellas es la escuela, es la educación. Por eso es que mis referentes son Dardot y Labat, o por eso es que mis referentes también del campo del área de la educación son Henri Giraud. Por ejemplo, para hablar de la resistencia o de un acto de resistencia, parto de la propuesta teórica de Henri Giraud. Y bueno, existen pocas opciones de desenvolvimientos jóvenes en la actualidad, mas ainda es probable que los jóvenes consigan pegar sus sueños, sus metas, sus logros, sus propios proyectos de vida. Bueno, un poco para ir fechando, yo quería decir que para poder hablar de mi pesquisa, tengo que compartir cuáles son mis categorías de análisis que he utilizado. Evidentemente parto de la idea de juventud, de identidades juveniles, identidades culturales, mundos juveniles contemporáneos, interacción y apropiación con el espacio público, lo que ya decía, un parque, una plaza, un centro deportivo, y por último, las resistencias culturales. Algunas personas podrían preguntar, ¿qué es exactamente la juventud? ¿O quiénes son jóvenes? Y bueno, es un poco difícil, más la ONU al respecto dice que los jóvenes son todos esos actores sociales, todas esas personas que van de los 15 años a los 24 años de edad. Un periodo corto, 9 años. Países como México o como Argentina, la etapa de la juventud es semejante, comienza nos 15 anos, fecha nos 29 anos, então, período curto, e os jovens, parece que o tempo todo tem essa pressão da sociedade, da família, da mídia, das redes sociais, nos últimos tempos, entre outras. Por isso, a importância de transmitir o mensaje de Alain Badiou, que ya compartí hace un momento. Los jóvenes en la actualidad tienen por lo menos dos caminos. El primero, el más fácil, el más rápido, mas no es o mejor, queimar sus vidas, metafóricamente falando, o construir sus vidas. ¿Cómo construir sus vidas? Mediante a educación, por ejemplo. E por último, agora sim, o conceito, a noção de juventude é relativamente nova. Começa a inícios do século XX, mas toma força, cobra força depois da Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, de esos periodos históricos en el tiempo, la etapa de la juventud no existía.
solo existían dos etapas muy claras: a infancia, a niñez, y por el otro lado, ser adulto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero hablar con eso? Que desde cierta perspectiva, la noción, la idea de juventud ha sido una construcción histórica más auspiciada por los múltiples procesos globales generados por el capitalismo. Ahí hay una suerte, un tipo de trampa para los jóvenes latinoamericanos y de buena parte del mundo. Si no se consigue entender este juego, esa trampa, bajo la categoría, bajo la etapa de la juventud, si no se entiende que es una construcción social, histórica, política, económica y en consecuencia cultural más, se puede perder el camino fácilmente. Y ahí es que cobra sentido nuevamente la metáfora de Alain Badiou. Los jóvenes pueden quemar sus vidas en el contexto actual. Entonces, podría extenderme, podría continuar. Eh, Mi interés es que se entienda el mensaje de Alain Badiou y bueno, que se entienda que en mi caso realizar pesquisa social con jóvenes, con juventudes, tiene esta intención vinculada a los procesos de responsabilización social, de que cada actor cobre conciencia de la importancia que él tiene como actor social. Y bueno, también está vinculado con la necesidad de que los jóvenes, las juventudes, entiendan que existen posibilidades para afrontar la realidad actual, los diversos procesos adversos que les son contemporáneos. ¿Cuáles serían esos procesos adversos contemporáneos? Hay muchos, son múltiples. Por ejemplo, no tener acceso a la educación, más en esos momentos, en tiempos de pandemia mundial, donde la escuela fica fechada, no tener acceso a un empleo, al servicio formal, no tener acceso a planes de salud, entre muchas otras cuestiones que les son adversas a los jóvenes en la actualidad. ¿Cuál es la posibilidad o cuáles son las posibilidades para enfrentar esta situación adversa? La educación, la cultura. Y hablando de mi trabajo empírico, he podido observar, a partir del uso de lo que falaba en el comienzo, la sociología urbana, antropología urbana, la metodología cualitativa, haciendo etnografía en esos sitios públicos que yo ya falé, he percibido que los jóvenes se apropian de los espacios públicos a través o mediante la cultura y el deporte. El deporte es un tópico que él se está manifestando sozinho en la palestra, él surgió. Es un elemento que surge y que aporta una posibilidad más para afrontar el contexto actual por parte de las juventudes. Entonces, bueno, en conclusión, México y Brasil, dos países latinoamericanos que parecen estar distantes, que parecen tener pocas o ni una cosa en común, realizando trabajo empírico en Paso Fundo, Brasil, en Ixtapaluca, Estado de México, he podido percibir parte de mis hallazgos, de mis avances, del desenvolvimiento de mi pesquisa, es
que los jóvenes o jóvenes, si se apropian de espacios públicos, los vuelven suyos, y si utilizan la cultura y la educación, también tendría que agregar, como vías, como medios para resistir. Y cuando hablo de resistir, recuerdo las ideas de Henri Giraud, que dice que un acto de resistencia es aquel que se realiza para enfrentar una situación que se entiende como adversa, como negativa, como indeseable. Entonces, sería esa parte de mis avances hasta el momento, más también sería parte del mensaje que me gustaría transmitir a las juventudes. Hay posibilidades de resistir, de afrontar la situación actual, y son muy concretas. La educación, la cultura, el deporte. Ahí podríamos agregar algunos elementos más, como la solidaridad. Más en fin, el tiempo es corto. Yo agradezco una vez más su atención. Si alguien tiene curiosidad de conocer más a fondo mi pesquisa, bueno, podemos estar em contato. Muito obrigado pela sua atenção. Muitas graças por sua atenção. Graças, Edgar. Eu vou agora registrar a presença da coordenadora regional da educação, a professora Rosilei Ficanha. Se quiser deixar as boas-vindas para nós, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Cumprimentar o professor Edgar Flores. Seja bem-vindo ao Brasil, mesmo que virtualmente. Né? Já conhece o Brasil, então, porque já está desenvolvendo a sua pesquisa, né? Com os passafundenses, os gaúchos, né? E principalmente numa temática que muito nos encanta, né? Que são as nossas juventudes. Quero cumprimentar também o diretor Marcos, estender os meus cumprimentos para os professores dessa escola, para os alunos, principalmente para o professor Ivan, e agradecer de antemão pelo convite novamente. Nós estamos no 3º encontro de diálogos, e dizer que essa temática, professor Edgar, ela me encanta bastante e me deixa bastante curiosa, principalmente porque nós vivemos num tempo em que as nossas juventudes, elas estão... a gente não consegue totalmente defini-las, né? A gente não consegue defini-las. Elas estão numa transição muito grande, né? Então, se a gente for olhar aí a questão de Bourdieu, Bourdieu diz que a juventude é uma fase, né? Que logo passa, mas a gente entende que não, né? Que dependendo do contexto onde esses jovens se inserem, eles têm um tipo de juventude, né? Então, seja bem-vindo, né? A nossa regional se orgulha em recebê-lo, e parabéns, com certeza será uma noite de bastante aprendizagem contigo. Obrigada, Ivan. Muito obrigado. Obrigada, Rosilei. Também passo a palavra ao professor e diretor do nosso educandário, o professor Marcos André Ré. Boa noite, Ivan. Eu gostaria de compartilhar com vocês a alegria de estar participando dessa experiência do 3º diálogo interdisciplinar, com uma temática bastante importante, né, que é a formação humana e juventude. Então, gostaria muito de agradecer em nome da escola a participação do professor Edgar Flores, né, da Rosilei Ficanha, nossa supervisora regional de educação, que sempre participa conosco nesses momentos, aos professores, a Dominga Silveira, hoje, então, em especial, o professor Ivan, que está moderando o diálogo. O professor Giacomo teve um pouco de
problemas lá com a internet na sua casa, então teve que passar a bola para o Ivan, né? Hoje nós temos, então, os debatedores, o professor Gildomar e a Day, então a gente agradece também a disponibilidade de vocês, né? E eu gostaria de agradecer bastante, então, também a participação dos nossos alunos, né, que estão hoje aí ouvindo sobre esse tema que é bastante importante, né, sobre a juventude. Eu fiquei bastante curioso com a pesquisa do professor Edgar, né, de repente a gente vai ter a oportunidade de ler mais sobre essa pesquisa que o professor desenvolveu. É um tema bastante importante, que é a juventude, né, que é a nossa clientela principal, e que sofre, com certeza, bastante pressões da sociedade aí, a respeito de do seu futuro, de suas atitudes e tudo mais. Bom, então, eu gostaria mesmo de agradecer, então, a participação de todos nessa live. Ok, Marcos, obrigado. Agora eu passo a palavra para os nossos debatedores, o professor Gildomar e a professora Dayana, e vamos seguir o protocolo aqui. First Ladies, primeiro as damas. Fique à vontade, professora Dayana. Boa noite. Também concordo com os que se pronunciaram, que é muito importante falar sobre essa questão da formação humana e principalmente nos jovens. A gente acredita, como educadores, que a gente começa lá nos pequenininhos e tal, né? Mas é ali na juventude que a gente tem, digamos assim, uma pedra no meio do caminho, né? Porque nessa ideia de resistir, a gente, às vezes, parece que está batendo de frente com eles, né? Então, o resistir que você fala, a gente enfrenta, às vezes, como se eles fossem contra nós, digamos assim. Eles querem resistir ao que a gente quer colocar para eles, quando, na verdade, o que a gente quer colocar é o bem, é que eles entendam que quando a gente quer uma formação humana, a gente quer uma formação integral. Quando a gente fala de uma formação integral, a gente não fala só do intelectual, a gente fala do todo, né? Do caráter, da identidade de cada um e tal. E eu percebo, quando eu tinha um contato maior com os jovens, que a gente ficava aí de meio-dia e tal. E quando você começa a apertar, eles começam a fugir. Daí você tem que soltar um pouquinho, né, não, tal, para depois apertar eles de novo. Então, às vezes a gente tem a impressão que eles estão resistindo à educação, né? Quando, na verdade, a gente tem a intenção de passar o bem só para eles, né? E essa ideia de ter uma relação mais, digamos assim, estreita com eles, é o meu pensamento desde o início, sempre pensei assim. Gosto de trabalhar com ensino médio, é mais desafiador, mas você tem que ter essa relação. Quando você vê que ele está escapando, você tem que se concentrar e pensar, não, calma, paciência, porque tem que ter uma relação boa, senão eles escapam de você, né? E se a ideia é que a gente queira apresentar para eles, fazer com que eles entendam que ter uma formação humana integral é importante, a gente precisa mostrar isso para eles também, né? Não dá só para a gente falar, mas a gente precisa fazer na prática e tal. E como somos seres humanos, às vezes a gente resbala aqui e ali também, né? Então, a gente também tem essa dificuldade de ser íntegro o tempo todo, né? A gente tenta manter. Mas a ideia é essa, ter essa relação estreita para conseguir passar para eles o melhor e que eles sejam o melhor deles, a melhor versão deles, né? Que acho que é a frase que eles mais estão usando agora na moda, é a melhor versão deles, né? Então, que eles sejam, de uma forma humana, integral, a melhor versão deles, né? Eu acho que seria isso, eu não tenho perguntas para ele, para fazer, gostei dos comentários que ele fez, e entendi, eu acho que 90% do que ele falou. Professor Gildomar, obrigado, professor Dayane. Boa noite a todos. Tá me ouvindo bem, Ivan? Isso. Então, assim, cumprimentar, eu gostaria, né, primeiramente, ao professor Ivan, que é um dos que levantou aí esse trabalho, né, essas palestras aí, que é bem interessante,
diante das nossas áreas aí, na questão humana, tá? Cumprimentar a direção da escola, professora Rose, as Roses aí, que são duas, né? E todo mundo presente também. Então, assim, me passou pela cabeça muitas coisas, tá? Enquanto o professor Edgar comentou, tá? E fico muito, sou muito ansioso quanto ao México, tá? Quanto à questão dos astecas, maias e incas, adoro muito esse conteúdo, estou sempre pesquisando, olhando os vídeos no YouTube, adoro muito, né? México é o canal, né? Peru, né? Enfim, esses locais aí, tá? Então, fui seminarista, igual o Ivan, igual você também foi, né? Foi seminarista também, acredito. Não? Não. Então, é uma exceção aí. Então, passei para o seminário menor, fui colega em Videira, do Bertotto, seu colega, né? Cláudio Bertotto, meu grande amigo também. São Paulo, então fiz a minha faculdade de filosofia lá. Tá? Você falou São Paulo, vivenciei muito lá, tá? Andei pelas ruas à noite, um medo muito grande. Fugi lá para não ser assaltado, fui assaltado. Tá? Então, você fala da questão do jovem aí. Tá? Então, assim, são várias situações dentro da antropologia, da sociologia que a gente está fazendo. Você foi, eu acho que, o primeiro curso, né? Assusta muito a questão do jovem. Tá? Você falou de Porto Alegre, estou estudando algumas coisas da sociologia de Porto Alegre também. Você citou ali sobre os jovens, eu até tenho uns dados aqui também do Brasil, enquanto Porto Alegre está num grande ranking, triste, né? 7ª posição o Brasil no ranking de países mais violentos do mundo, com um número assustador. 30 mil mortes de jovens negros entre 15 e 29 anos. É uma loucura. Tá? Então, assim, o Brasil, um país de desigualdades, muito, né? Não sei se dá para fazer um paralelo com o México, muito grande essa desigualdade, tá? Rio de Janeiro, eu tive o prazer de visitar, tá? A favela do Alemão, andar por cima daqueles bondinhos, também assustador. Pensando nisso também, o jovem, né, de modo geral, não só o negro, eu até vou falar um pouco mais, né, sobre a questão do negro, que ele é escravizado, a partir da escravidão, né, a questão da desigualdade social, a questão das manifestações que você fala sobre a questão da música, da pintura, a questão da cultura, tá, porque o negro, ele sofre muito isso, ainda, muito, 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 tá. Sou italiano, a minha avó também era negra, então assim a gente traz, né, sangue polaco, negro, italiano, um pouco de tudo. Tá? Então o Brasil é multicultural, né, nessa questão aí. Tá? Então eu peço, né, eu faço uma pergunta para você, tá, nessa questão assim, que tipo de política, né, poderíamos oportunizar os jovens na sociedade para ter mais igualdade, né, na universidade, na rua, tá? Que tipo de políticas públicas os governantes fariam para ter mais igualdade? Tá? Ontem eu assisti o jornal, São Paulo tem mais de 25 mil mendigos. Tive a oportunidade de levar comida para esses mendigos. São varridos dos centros, tá? Pela elite dominante, porque eles incomodam, eles são não considerados pessoas, os próprios indígenas, né? Teve o caso de um que foi queimado também, né? Em uma grande cidade, não lembro se foi Rio, São Paulo, há muitos anos atrás, tá? Então, peço a você, né, que você procura me responder, eu sei que você tem muito conhecimento também, essas suas pesquisas aí, então, né, sobre essa igualdade, será que poderia existir essa igualdade, ou seria um mito isso? Ok? Muito obrigado, né, pelas suas contribuições, que me enriqueceu muito aí o meu ser. Muito obrigado. Eu vou, antes de passar a palavra para o Edgar, eu vou fazer uma espécie de transposição que eu acho que vai ajudar o Edgar a responder a pergunta e também para ver de onde você fala. Para nós, Edgar, você levantou alguns pontos muito interessantes. Primeiro, o que estuda um antropólogo? Esse foi talvez uma das grandes coisas, porque nós temos alunos formandos aqui, e estudam antropólogo e pesquisas sociais, e você mostrou como funciona uma pesquisa social e como funciona o recorte da antropologia. A outra coisa muito interessante que está em jogo aqui, que não entra com a pesquisa ainda, é o fator língua. Nós, no Brasil, por mais que nós tenhamos toda a nossa costa
feita com países latinos de origem hispânica. Nós, no Brasil, temos uma cultura muito de costas para o latim, para as línguas latinas, espanhóis. Nós temos preferências com a Europa e preferência com os Estados Unidos, por uma questão imperialista. Então, o nosso diálogo com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, que está do nosso lado, na melhor das hipóteses, é comprar coisas no Paraguai. Né? Seria assim, essa relação cultural. Então, o Brasil ocupa uma posição dentro da América Latina de não se entender tão espanhol. Esse é e aqui na nossa região você fala de jovens urbanos. E é interessante você falar essa juventude urbana, porque onde nós nos encontramos é uma juventude predominantemente rural. Os alunos vão estranhar quando eu vou dizer rural, mas nós temos cidades de 10, 12 mil habitantes, que em termos gerais tem um aspecto mais ligado a interiorano. É diferente de um jovem de São Paulo, de um jovem de Porto Alegre ou de um jovem que vive na cidade do México. Então o núcleo aqui ele é um núcleo mais rural, ligado aos valores rurais. Então, assim, esses aspectos eu acho interessante porque permitem com que você aborde a questão, depois eu quero fazer uma pergunta mais referente à pesquisa, mas aborde a questão pensando para onde você está falando. Eu passo para você, Edgar, a palavra agora para você abordar a questão do professor Gildomar. Obrigado. Obrigado, Iván, colegas. Agradeço pela sua participação. Bom, que políticas se podem emplear, se pode fazer para enfrentar esta situação? Interessante essa pergunta, porque agora me recordó mis comienzos, mis inicios en la sociología. Yo pesquisaba políticas públicas y la intención al final del día, al final del proceso de pesquisa, es justamente esa, proponer una serie de políticas públicas a nivel municipal, a nivel ciudad de Ixtapaluca, por lo menos. Bueno, sería bueno proponerla en Paso Fundo, mas no sé si van a me escuchar, acho que no. Mas por lo menos en Ixtapaluca, México, proponer una serie de políticas públicas de corte social y que tengan esta idea, este trasfondo compensatorio, tipo de educación compensatoria en el sentido de poder disminuir las distancias entre los diversos actores sociales. Y yo considero que políticas públicas que pueden beneficiar a los jóvenes, como falaba Iván, que están en los contextos urbanos, semiurbanos o rurales, sería, por ejemplo, la de promover la creación y el uso de más espacios públicos, como un parque, una plaza, un centro deportivo, una cuadra de fútbol pública, por ejemplo. Esa es una alternativa muy buena y tiene que ver, está ligado con la formación humana. Promover la cultura, actividades artísticas, cualquiera de ellas sería otra alternativa, y definitivamente promover la educación formal, particularmente la de tipo público. Se puede pensar en una suerte, en un tipo de trinidad. Cuando hablamos de formación integral para las juventudes, en el contexto actual o en los contextos actuales,
que infelizmente y generalmente les son adversos para los jóvenes. La cultura, el deporte, la educación. Si a eso agregamos, sumamos una serie de cuestiones vinculados a la ética y a la moral propia de los seres humanos que viven en sociedad, me parece que sería una muy buena alternativa para poder enfrentar el contexto adverso. Podría sonar utópico, mas no imposible. La utopía precisamente encierra ese mensaje, que a priori parece imposible, mas en el fondo tiene una posibilidad de alcanzarse. Lo que pregunta Iván. Iván, te agradezco una vez más. Hiciste una pregunta muy válida. Bueno, yo tengo exactamente 11 años de experiencia como docente y yo siempre lo he dicho, eu sempre falo isso. Quando eu tenho uma apresentação, uma sala de aula, esse tipo de atividades, eu fico nervoso como a primeira vez, tá? Então, por que eu falo isso? Porque eu esqueci de falar no começo da minha palestra que pesquisa um antropólogo, como bem perguntou Iván. ¿Qué pesquisa un antropólogo en concreto? Sería a un sujeto, a un individuo, en comunidad, poniendo atención especialmente a las múltiples interacciones a nivel simbólico y a los aspectos culturales. Eso es lo que pesquisa un antropólogo. Y si esas ideas las llevamos a otro campo, a los campos sociales contemporáneos, el antropólogo puede pesquisar los diversos procesos que se manifiestan en sociedades complejas que son contemporáneas en la actualidad. Por eso es que mis sujetos de pesquisa, de estudio, son los jóvenes desde la antropología urbana, que de alguna u otra forma han sido influenciados para bien o para mal, incluso por su propio contexto en el que se desenvuelve. En ese sentido, Iván, você falou de esta dinámica rural, urbano, campo, ciudad. Bueno, este factor, ese elemento, esta dinámica, esa relación está presente también en mi pesquisa. ¿Por qué? Porque desde la sociología y la antropología urbana he podido entender cómo el campo históricamente ha sido desplazado por el crecimiento de las ciudades, particularmente megaciudades como las nuestras, como as nossas. Ciudad de México, São Paulo. Porto Alegre no es pequeña, también podría ser considerada como una de estas ciudades que crecen todos los días, y como lo diría el autor estadounidense Peter Ward en una de sus obras clásicas, la ciudad va expulsando a los indeseables, a los marginados, los va situando en lo que él denominó los cinturones o cintos de pobreza y marginación. No sé si se entiende un poco lo que estoy hablando. Las ciencias sociales, las humanidades contemporáneas, por eso hablaba en el comienzo, por eso yo falaba en el comienzo, la necesidad de establecer nuevas metodologías cualitativas, nuevos modelos de pesquisa que permitan romper con antiguas, con viejas estructuras y concepciones que al día de hoy son obsoletas. Espero haber respondido. Obrigado, gracias. Obrigado, Edgar. Eu vou fazer assim, a gente vai abrir, eu paro agora, interrompo a gravação, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, e aí depois nós passamos